Então aqui a gente vai falar sobre inteligência artificial, porque vai ser o assunto, certo? Que vai dominar tudo. Não importa o que você faça, de que área você esteja, certo? Assim, especialmente na área de TI, basicamente tecnologia, que a gente está incluso aqui, falando da Unreal. Então, você tem que estar antenado nisso, certo? Aqui. Então, o que a gente vai ver hoje? A gente vai ver como é que a gente usa essas ferramentas para estar melhorando a tua imagem de forma gratuita. Você já deve ter visto aí alguns programas, por exemplo, principalmente no Sketch, que você dá as linhas, você só tem as linhas no SketchUp e daquilo você transforma num render, diria assim, feito por IA realista. Você só descreve. Então, como é que você faz isso de graça? Com ferramentas de graça, porque é possível, certo? E eu vou mostrar aqui. Mas antes de mostrar isso, eu vou mostrar uma coisa bem recente que saiu ontem, certo? Ontem tarde. Seria o gerador de vídeos do OpenAI. Quem seria o OpenAI? O OpenAI é o criador do ChatGPT e Dolly. Então, o ChatGPT é inteligência artificial, que você pergunta as coisas para ele, ele te responde de certa forma correta, algumas vezes ele erra, mas a maioria das vezes ele te responde direito. E o Dolly, gerador de imagem, texto para imagem. Mas faltava um texto para vídeo. Então, eles anunciaram ontem o texto para vídeo deles. E veio muito bom. Veio fascinante e assustadoramente. De forma fascinante e assustadora ao mesmo tempo. Então aqui está o link. Vocês procuram OpenAI e Sora. Certo? E você vai ter alguns exemplos que você está vendo aí. O que ele faz. Então aqui eu selecionei alguns, tem vários. Mas os mais assustadores desses. Então aqui tem um pássaro. Que isso aqui é de texto, pessoal. Ele não tem nenhuma imagem, não tem nada. Ele gerou a partir de um texto. Então gerou o pássaro. Então isso aqui está praticamente real. Certo? O movimento dele, o olho, ó. O pelo às vezes dilata, diminui, contrai, girando a física das penas, tudo. A consistência. Tá tudo muito bom isso aqui. Para quem se lembra dos vídeos de IA, tem nem 10 meses você já deve ter visto o vídeo do Will Smith comendo espaguete. Aquilo ali é um gerador de pesadelo. Certo? É combustível para pesadelo aquele vídeo. Quem já viu aí. E aquele vídeo deve ter uns 10 meses para um ano de idade. E a gente já chegou nesse ponto agora, certo? Com a IA. Então a IA, basicamente, ela evolui no mês, um ano. Então passaram um ano para a gente, foram 12 para a IA de evolução. É por isso que a evolução é tão assustadoramente rápida. Tem vários exemplos. O olho humano aqui, ó. Aqui está o prompt que eles usaram. Olha só. O nível de detalhe disso aqui. Então aqui, multidão. Então, se você tem um olho treinado, você vai ver alguns probleminhas, principalmente nas faces. As faces e movimento em personagens muito longes. Aqui, por exemplo, se você prestar atenção, a face não tem definição de olhos muito boa, não. Você até às vezes se perde quanto mais longe for. Certo? Assim, mas está cada vez mais difícil você identificar. Esse vídeo aqui, ó, aqui, ó. Física, tá vendo? A física da neve, tudo. Pelo, tá tudo muito bem feito. Então ele gera, na verdade você digita nisso aqui, ele gera em um minuto de vídeo para você, de acordo. Só provavelmente também vai ter seus probleminhas aqui que podem ocorrer. Por exemplo, aqui a física ficou um pouco estranha. Então, ainda vai gerar um problema, só que agora vai ser em Full HD e com muito mais consistência esses problemas. Então, seu combustível para pesadelo vai ser muito mais definido. Assim, aqui,
Então, mexeu com mãos, alguma pessoa ainda pegando alguma coisa, ele vai ter problema. Isso só ele vai demorar muito para ser corrigido. Tá vendo? Então, isso aqui ainda está em testes. Só o pessoal mais escolhido a dedo deles lá está tendo acesso. Estão ainda determinando limites, certo? Para o pessoal não estar fazendo besteira. Colocar política no meio, freio, certo? Vai ter certos freios aí que você não vai poder colocar qualquer coisa, obviamente. Então eles ainda estão testando esses limites aí para estar liberando para o público, certo? Então acho que mais uns 3 meses, talvez, eles liberam. Provavelmente você vai ter que pagar como paga o Dolly, diria assim, para estar usando ele, certo? Mas fica aí, só para vocês terem uma ideia do que tá vindo aí no futuro. E agora vamos para a gente falar do nosso de como você editar suas imagens de forma de graça usando IA. Então aqui primeiramente você vai precisar de um programa igual ao Photoshop, certo? Só que ele é de graça. Então você vai instalar ele, seria o Krita, esse moço aqui, certo? Assim, instala ele. E aqui você vai baixar um plugin chamado Krita AI. Então bora abrir para a gente ver o que seria isso. Então isso é um plugin que você instala no seu no programa, no Krita AI, no Krita, diria assim, que ele vai dar as capacidades de IA para o Krita. É que nem você instalar o Photoshop. O Photoshop tem agora o Generative Fill lá, que você coloca e digita qualquer coisa e ele faz isso. Então você vai dando essa possibilidade agora para o Krita, certo? Para esse programa aqui que é igual ao Photoshop. Só que tem muito mais opção com isso, de graça, que até no Photoshop. Então aqui, pessoal, você vem e vai ter como baixar, assim, e como instalar ele. Então aqui você vem no download e baixa a última versão zipada. Assim, cheio. Então agora você vai e vai abrir o Krita. Então aqui eu vou abrir ele. Então aqui eu vou abrir essa imagem, aí te olhar ela. Mas aqui você vai ter que ativar o plugin. O meu já está ativo, ele já está aqui. Então você vem em editar, na verdade editar não. Vem em configurações, configurar o Krita. Aqui você vem gerenciar plugin do Python. Clica aqui. Então aqui ele deve aparecer essa opção. Não vai estar ativado, você ativa. Ativa ela. Apertei OK. Então essa opção deve aparecer. Caso não apareça, você vai ter que vir aqui em... Deixa eu só dar uma olhada aqui. Aqui. Configurações, áreas acopláveis. Entendeu? Acopláveis. Então aqui vai ter que ter essa abinha aí, Image Generation. Então você ativa ela e ela vai aparecer. Caso não apareça, reinicia o programa. Assim que você ativar o plugin, fecha ele e reinicia. Certo? Para isso aqui aparecer. Então você ativou, vai aparecer essa linha aqui. Então ele vai funcionar como isso. Só que aqui no seu, antes de abrir isso, certo? Assim, você vai ter uma opção chamada aqui, vai aparecer isso basicamente. Aqui. Você vai aparecer para configurar. Acho que apareceu brevemente aqui na minha tela. Configure. Então o configure, ele vai instalar os pré-requisitos para estar rodando a IA na sua máquina. Ele vai rodar na sua máquina, ele não vai mandar para um servidor não, vai ser tudo feito na sua máquina. Então você vai usar a sua placa de vídeo para fazer esses cálculos aí. Então aqui vai ter, você vai instalar os pré-requisitos, ele vai dizer que 10 GB. Então você deixa ele instalando tudo. Então aqui o que eu instalei? Os cores, que são o mínimo essencial para ele estar rodando. E aqui tem os extras. Certo? Assim, então você vai instalando o que você precisa mais. Então aqui o Realistic Vision, que seria o modelo de IA
treinado. Então você pode instalar ele, certo assim. E aqui eu instalei o ControlNet, que é importante para o que a gente vai fazer. Então você só vem aqui e adiciona ele e instala, tá vendo? Eu não vou nem instalar, mas só para mostrar para vocês. Se você precisar mais, vem aqui e instala, que ele vai puxar na internet e instalar. Certo assim? Então aqui esse aqui é minha configuração. Eu instalei a mais. Tranquilo? E aqui, o que ele vai usar? Geralmente o melhor seria você ter uma placa da NVIDIA e usar o CUDA. Você pode usar CPU, agora vai demorar horrores. Nem sei se funciona, mas geralmente é melhor aqui. Esse aqui talvez seja nas placas da AMD, você usar esse. Certo assim? Então beleza. Então aqui está rodando meu servidor conectado localmente. Então eu vou usar minha máquina. Então aqui você terminou, rodou, deu launch e agora vai te aparecer isso. E aqui você pode, por exemplo, aqui, vamos dizer que aqui eu quero um vaso de flores. Então o que eu faço? Posso vir aqui igual, seria basicamente aqui igual a um, seria igual a um Photoshop. Vou colocar aqui a vez, vamos ver o que ele me traz. Tem que ser em inglês, certo? Então aqui eu estou dizendo para ele qual o nível de influência, certo? Aqui ele vai desconsiderar a minha imagem existente, não vai considerar ela. E o zero, quanto mais próximo do zero, ele vai começar a considerar cada vez mais a imagem até nada mudar, certo assim? Então aqui ele não vai considerar nada da imagem. E aqui ele vai considerar a imagem toda. Não vai ter praticamente mudança aqui. Então você controla isso para ver o que ele vai afetar a cena ou não. Então aqui eu vou colocar que ele afete 75%. Vamos ver. Então eu vou apertar aqui e vamos ver o que ele faz. Então ele vai começar a carregar e vai rodar. E depende muito da sua placa de vídeo, a demora. Ele pode demorar para mais, para menos ou para gerar isso. Então ele me gerou as flores. Só não me gerou o vaso. Então você tem que ir tentando aí até ele entender. Sim. Então, mas já tá ali. Tá vendo? Opção. Ele dá 3 opções e você escolhe. Talvez jogar mais força. Vou colocar 100 para ver. Na verdade, 100 eu tenho que fazer aqui, certo? Senão ele não vai me influenciar totalmente. Vamos ver. Aqui eu vou. Tá melhorzinho já, tá vendo? Então você vai ter que ir controlando aqui para ver o que ele faz. Certo aqui. Então você gostou dessa aplica que ele vai jogar em cima da sua cena. Então serve para qualquer coisa. Eu quero colocar alguma coisa aqui no piso, um puff, alguma coisa assim. Ele vai adicionar. Certo assim? Então ficou semelhante ao Photoshop. Isso aqui, ó. E aqui eu vou deixar, vou afetar a imagem inteira. A gente vai colocar aqui e vai escrever a eu vou definir aqui, eu vou olhar a imagem e traduzir ela e definir o que tem nela. Certo? Eu tenho pilar, eu tenho sofá, eu tenho uma mesa de centro, eu tenho, o que é isso? Uma área aberta, certo? Assim, externa. Aí eu boto assim, botar aqui a arquitetura, certo? Assim. Se quiser botar um estilo minimalista, etc, pode estar colocando. Então aqui o que mais tem? Sofás, vou colocar aqui, center table. Não precisa, você pode usar espaço, né? Não precisa colocar if, end, aquela coisa, não. Certo assim? Não é tão necessário assim. Wooden deck,
Marble Floor, sim, o mar, sim. Então ele vai pegar isso aqui, eu, por exemplo, poderia colocar o round, vou colocar aqui, no meio, aqui mais perto do início. Pilares redondos, circulares. Então aqui a gente pode jogar que ele vai afetar a cena inteira. Então vamos lá, coloquei 69%. Então agora ele vai demorar mais, porque ele não tá pegando só uma areazinha da tua cena, ele tá pegando toda a tua imagem. Então cuidado com a imagem que tu jogar aqui, certo assim? Não vai jogar uma imagem de 4.000 por 4.000, porque o teu render vai demorar horrores, certo assim? Se tu jogar uma imagem aqui, joga no máximo de 1.500 por 1.500. Certo assim, não vai jogar imagem muito grande não. A não ser que você tenha uma máquina, uma placa de vídeo muito possante. E mesmo assim, cuidado, certo? A tua imagem tem que ser relativamente pixels. Então ele pegou. Então ele manteve alguma coisa da minha cena. Entendeu? Porque eu mantive 69%. Se eu colocar menos, ele vai manter mais da minha cena original, certo? E menos no meu prompt. Ele vai manter mais as linhas. Mas vamos dizer que eu quero manter as linhas mesmo, certo? Porque aqui ele perdeu o meu sofá. Cadê? Perdeu as linhas. Ele não está segurando direito a cena. Ele botou os pilares, mas de resto ele ficou meio viajando na maionese. Mas eu quero manter mais minha identidade visual ali na minha cena. Então aqui, pessoal, vem aquela questão do, vem aqui, ó, connection, e eu instalei um ControlNet. Então aqui tem vários tipos. Eu recomendo o LineArt. Você instala ele, certo assim. Então aqui você vem, vamos esquecer isso aqui, e aqui você vem e adiciona uma camada. Então como você baixou o LineArt, ele vai estar aqui, ó, LineArt. Então coloca 100% aqui, e aqui você clica aqui. Então, ó, ele pegou as linhas bases da minha cena, tá vendo? Então agora vamos usar o mesmo prompt e gerar a imagem. Então ele vai tentar seguir essas linhas. Ele vai manter mais da forma da minha cena possível. Deixa eu pensar. Demora um pouco. Pronto. Então aqui ele me criou. Então ele manteve, tá vendo? Só fez uma escolha aqui dele, certo? Ele tá fazendo isso, mas ele manteve a maioria porque ele seguiu as linhas que eu tinha aqui, que eu tenho aqui. Aqui ele não seguiu porque ele não viu linha, tá vendo? Então ele criou aí ele vai criar, certo? Certo? Ela vai criar. Quando ela não tiver uma linha básica, ela vai criar o que ela quiser. Certo? É como você está descrevendo uma cena para outra pessoa. Na sua cabeça é uma coisa, da outra pessoa é outra. Isso. E na IA vai ser outra. Então sempre imagine que você está descrevendo para uma pessoa e ela vai fazer aquilo. Sim? Então aqui ela deixou em aberto porque não tem linha. Mas se você quiser, você adiciona. Você pode adicionar o que você quiser aqui. Eu venho, cola no preto assim, e aqui eu venho também. E eu puxo a linha. Como é que é lá no meu desenho mesmo? Aqui, ó. Então a linha aqui, então você pode puxar
e está cobrindo as linhas que faltam. Aqui, ó. Ele vai agora seguir elas. Tá vendo aí? Então, vamos lá. Agora ele vai gerar uma cena mais diferente, certo? Ele nunca vai gerar uma imagem igual a outra. Isso seria uma coisa boa e uma coisa ruim, certo? Assim, porque ele sempre está gerando coisa nova, isso é bom. Mas se você quer uma consistência, às vezes é complicado. É até complicado de manter isso. Como você, por exemplo, quiser escolher um tipo de estofado diferente, dizer para aquilo ali, isso aqui vai ser veludo. Isso pode ser um pouco complicado. Então a IA é muito legal para você gerar, se quiser gerar portfólio, certo? Se bem que não seria muito recomendado você estar usando. Você ainda vai estar vendendo a ilusão. Porque quando chegar no cliente mesmo, ele vai querer coisa específica, certa. O sofá vai ter que ser aquele tipo, vai ter que ser aquele tipo de material, aquele tipo de estofado, as paredes vai ter que ser desse tipo, dessa cor, desse material. Tudo vai ter que ser especificado. E com a IA, tu vai ter trabalho, certo? Vai estar fazendo isso. Sim, dessa questão aí. Passando ainda aqui, tá demorando essa. Caso demore muito, pessoal, você pode vir aqui, ó, cancelar tudo. Às vezes ele vai cancelar mesmo. Ele vai dar uns soluços aí, ó, pronto, cancela. E aqui tem umas coisas interessantes. Aqui, se você quiser mais variação de imagem, gerar 3 imagens, 4, de uma vez, ele vai gerar. Aqui seria seed, que ele vai estar alterando a variação de imagem. Sendo assim, então vamos lá de novo. Vamos gerar de novo. Agora ele já está indo mais rápido. E aqui aplica. E aqui você pode vir e determinar aqui, ó, que ele já vai melhorar. Não precisa nem alterar o teu prompt. Precisa vir assim, fazer isso. O que que acontece? Esses modelos que estão usando aqui, certo, que o pessoal usa, eles estão treinados com tamanho 512 por 512, no máximo 768, 768, certo? Tamanho de imagem. Minha imagem aqui tem 1500. Então, às vezes, ele vai gerar uma coisa muito louca aí no meio do caminho. Então, ele teria que estar gerando essas imagens pequenas. Então, aqui, quando eu selecionei isso, a minha imagem de 1500 por 1500, isso aqui é poucos pixels, certo, que ele vai estar gerando. Então, ele já vai gerar melhor porque ele está treinado com imagens menores. Então, vamos ver. Aqui, ó. Tá vendo aqui? Vamos ver aqui. Tá vendo que ele tá bem melhor do que essa? Aqui. Então, você pode estar fazendo isso para daqui, ó. Ou para o que ficar mais esquisito na sua cena. Ó, tá vendo assim? O ideal que eu recomendo é você pegar tudo aqui. Ó. Pega os dois para não ter diferença. E se ele faz os dois iguais. Ou, é o seguinte, pega aqui, deixa eu ver se ele vai me permitir fazer isso. Eu nunca testei se ele permite. Não faça isso. Vamos ver. Permite. Não permite que eu pegue. É bom que ele vai manter os dois iguais. Então você vai, a cadeira aqui, ficou estranho essa linha aqui, o que é isso? Você vem,
no meio, já tirou a linha do meio. Até a água ficou mais nítida. Entendeu? Então, fica aí a dica, pessoal, de usar esse programinha. Que você pode estar usando isso para dar aquele toque. Tem uma prévia rápida. Sendo assim, não recomendo estar usando para cliente ainda. Sempre o pessoal às vezes pergunta, precisa ter medo disso? Não. O que você precisa ter é o conhecimento, tá usando as ferramentas. Nunca fique com medo de evolução tecnológica. Se atente de aprender elas e estar usando ao seu benefício. Então, trata de estar usando ela. Aprende. E vamos usar isso para estar evoluindo. Tranquilo? Porque a IA não para, então a gente também não pode parar. Então fica a dica aí de vocês estarem usando esse programa para estar te ajudando. Tranquilo? Até mais, pessoal.